Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e já dando start no nosso disclaimer, esse é um vídeo que eu trago para vocês semanalmente quando o mercado não está muito caótico, como não foi o caso da semana retrasada. Essa semana sim, tá? Foi uma semana mais tranquila. Eu vou elencar para vocês aqui o que eu acho que foram, né, pontos positivos da semana e o que eu acho que é ponto de interrogação, de cautela, preocupação para a semana que vem. Estou de olho nas telinhas aqui, pessoal, mas esse é o nosso fechamento de mercado, que também coloca um pouquinho do que eu espero para o mercado na semana que vem. O que vocês vão escutar eu falar aqui? Um pouquinho sobre o Fed, reunião lá em Jackson Hole, também vai ter dólar, EWZ, Ibovespa, curva de juros, tudo isso colocado para vocês aqui também. Vou levantar os principais pontos, passar para vocês o resumo de mercado, dar uma olhadinha na nossa newsletter semanal com o scanner da bolsa, com as ações mais baratas, melhores oportunidades para a semana. E a gente termina com análises mais pontuais técnicas. Então vai ser um resumão dos principais pontos para a semana. Espero que vocês saiam desse vídeo aqui com um completão ali do que esperar para a semana que vem. Vamos lá! Muito bem, pessoal. Vocês estão com a telinha aí. Eu tentei colocar para vocês, pelo menos na minha opinião. Tomara que eu não tenha feito muitos erros de português. Aí eu digitar rapidinho para vocês. Quais são os principais pontos que eu me norteei durante a semana? Quem acompanha aqui o canal, logo na virada, né, de domingo para segunda-feira, com já Kingdown sendo negociado, mercado asiático sendo negociado, commodities conseguindo já ter uma certa compra na madruga, eu apontei que segunda até quarta-feira, olhando aí para o calendário econômico e corporativo, nós tínhamos muitas chances mesmo, de não só marcar fundo no índice, né, no Ibovespa, mas como ter uma semana compradora, puxada pelo índice de materiais básicos. Pois bem, isso foi, não digo que foi fácil, tá, pessoal? Mas se vocês, por exemplo, começarem a vivenciar dia a dia mercado financeiro e dinâmica de troca de setor, dinâmica risco, anti-risco, como eu faço hoje, né, um trabalho para mim, poxa, fica natural identificar essas janelas. Tá? Então, de segunda a quarta-feira, direcional para cima, tá? Minério de ferro, petróleo, proteínas, todas para cima, commodities de maneira geral, tanto agrícola como a energética, todas apontando para cima. Show, sucesso, nosso Ibovespa subiu e subiu rápido. De quarta, ali segundo período de quarta, né, de meio-dia para frente, quinta-feira, nós lateralizamos barra caindo, porque esperando a reunião de Jackson Hole, o que o Fed ia falar. E aí, pós-reunião, a ata, sexta-feira ali se iniciou a partir das 11 horas, as especulações durante o discurso do Powell, que eu publiquei inclusive lá no Telegram do canal, a nave-mãe falando, eu disse. E aí, depois do discurso, o Powell veio muito dovish, ou manteve-se, né, ali bem tranquilo, acomodatício, se é que se fala, né, dizendo muito inflação transitória, não é estrutural, vamos manter cautela, vamos manter as compras mensais e não há nenhuma projeção de subida de juros no curto ou médio prazo. Então isso acalmou o mercado mesmo antes, tá, do Powell vir a público e dizer para o mundo, né, o que ele acha aí da economia e da política fiscal norte-americana, política monetária norte-americana. Alguns integrantes do Fed, tá, começavam a pipocar na mídia, né, discursos mais hawkish, né, ou seja, de maior velocidade na diminuição de estímulos de compra de títulos mensais, tá, e também, quiçá, olhando já para a taxa de juros. Porém, com mesmo vários integrantes do Fed falando um discurso mais hawk, o Powell, que é quem importa, veio dovish, veio tranquilo. Isso trouxe mais apetite a risco, mais apetite para emergentes, e a gente teve uma sexta-feira chuchu, né? Durante a manhã, à espera do discurso do Powell às 11 horas que se deu, tinha ali um movimento meio sem direção e depois comprou bolsa no período da tarde. E a gente vê que sexta-feira foi um fechamento verde para os Estados Unidos, então o Banco Central com crédito para o mercado, dando credibilidade, o mercado acredita no Banco Central, compra essa ideia do Banco Central de que ele está fazendo a coisa certa e sobe mercados financeiros, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Caíram, tá, um dia antes, né, por causa do horário, os mercados asiáticos, mas mesmo assim acredito que deva recuperar e buscar também boas compras no mercado asiático na segunda-feira, por exemplo, de domingo para segunda, tá? Então atenção
para o discurso do Powell. Atenção, aqui eu vou soletrar para vocês, né? Commodities foi o start da semana, petróleo e minério de ferro eu dei a trela, assim dizer para vocês, tanto aqui como lá no Instagram, tá certo? Precatórios, isso foi ali de terça para quarta, mais um ponto positivo, né? Os poderes se conversando, tá? E tirando da cartola uma saída ordeira que eu coloquei ali, que foi até um jargão utilizado por um gestor, né? Uma saída ordeira para o pagamento dos precatórios, o que eu não coloquei aqui, libera caminho para o orçamento de 2022. Então o mercado começa a respirar, dizendo, olha, vai ter solução, tá? Não só esse pagamento, tá, dos precatórios, bem como também, tá, o orçamento para 2022, um ano atabalhoado devido à corrida eleitoral, aí do período eleitoral. Então, o fiscal do Brasil ganhou uma gordurinha interessante, mesmo com os ruídos todos, tá? Porque teve conversas entre os poderes, tá? Então, vai se ter ali diálogo, teve-se diálogo e a luz no fim do túnel ficou mais tranquila para o fiscal, tá? Que não só teve os precatórios ali, uma saída ordeira, tá? E muito provável, né? Ainda não foi sancionada, mas muito provável saída ordeira, então o mercado ficou mais tranquilo, como também teve ali a objetivação, assim dizer, do aumento do Bolsa Família dentro do teto dos gastos, estão ali por volta de R$300 dentro do teto, e depois finalizou de novo, né, com o Fed mais Dove, o Fed representado pelo Powell, tá, pessoal? Não, a maioria dos membros ainda Dove, mas já tem cada vez mais membros ROCs ali, mas o mercado gostou dessa tranquilidade do Powell e, de novo, deu credibilidade ao Banco Central, que mostra que a redução de compra, esse tapering aí que está em roxo para vocês, essa redução de compra deve passar ali de setembro para novembro, tá? Não se deve tanto ser em setembro, porque na prévia desse discurso teve ali mais elementos ROCs, né, de alguns presidentes aí de bancos centrais regionais, sendo mais hawkish, né? E aí vem o Powell e coloca um Dove em cima, tá? Então, aquele discurso que setembro já diminuiria a compra de títulos parece que perdeu bastante força, ficando só para novembro nessa última reunião aí do ano, tá? Então, bastante importante essa agenda, essa dinâmica, pelo menos na minha opinião, tá, pessoal? Esse vídeo aqui é sempre opinativo, né? Foi assim que eu me direcionei e fiz um resumo da semana. Quais são os pontos de preocupação, né, para a semana que vem, tanto aqui como no mundo? Inflação, tá? A nossa inflação aqui começa a ganhar um viés menos dolarizado e mais energético no caso da crise hídrica. Hoje chove, tá? Então, com o dólar caindo, pessoal, nossa inflação tende a arrefecer, ainda bem, tomara que caia ainda mais, tá? Eu tenho um cenário até de dólar em queda, por isso que eu falei bastante da M. Dias Branco para vocês aqui e lá no canal da Necton também, no Morning Call. Tá? Então, quais são os pontos de preocupação? Eu coloquei Delta, variante Delta, China e Estados Unidos. China em verde, Estados Unidos em vermelho. Por quê? Porque a China, na semana retrasada, reportou um aumento substancial do contágio, tá certo? E aí ela até restringiu circulação em porto, o que trouxe commodities para baixo, devido à diminuição aí da pujança de compra e venda de commodities, de consumo de commodities, desaceleração da economia chinesa. Só que a China é muito eficiente, né, e muito ordeira, de novo usando essa palavra, para lockdowns, para contágio zero. De repente, de uma semana para cá, não só diminuiu, mas teve faixas ali, cidades, municípios, províncias chinesas que chegou a zero da variante Delta. Tá? Então, China muito rápido, tá? E rápida também na contenção do contágio. Tá? Então, isso trouxe um viés positivo para o mercado. E rápido também nos Estados Unidos, só que menos, né? Porque os Estados Unidos tem ali também estados mais conservadores, que são anti-vac, por exemplo, que estão tendo uma certa dificuldade. O foco das hospitalizações nos Estados Unidos está sendo a Flórida. Então, a gente vai ficar sempre norteando Flórida, ou pelo menos os mercados vão ficar sempre norteando Flórida, porque ali tem as hospitalizações crescendo, tá? E o contágio, obviamente, crescendo. Então, os Estados Unidos também respondeu bacana, só que lá teve problema com o Afeganistão, teve notícias correlacionadas com isso, então meio que tampou um pouco a visibilidade, pelo menos minha, né, e eu vi nos jornais aí de como que tá a Delta por lá. Mas me parece que houve já uma certa diminuição na transmissão, tá? E problema, acho que o foco ali, um bom dado que a gente vai acompanhar é o estado da Flórida, como é que ele vai evoluir essa semana, tá? Mas Delta pode ser preocupação, tá? Principalmente nos Estados Unidos.
Tá? Payroll pode ser preocupação também, porque payroll é o relatório ali de criação de empregos, aquela coisa toda bonita lá da pujança econômica americana. Determinado payroll muito forte, com muita criação de emprego, tá? Pode fazer o Fed, na reunião de setembro, diminuir um pouco esse estímulo monetário. Eles não vão cortar o estímulo monetário, mas pretendem diminuir. Esse tapering pode ser antecipado caso payrolls consequentes ali fortes, de economia muito forte, se recuperando no norte-americano. Então, payroll, sexta-feira que vem, vamos ficar de olho na criação. Inflação, crise hídrica, já dei a trela, né, pessoal? É nosso aqui, então a inflação deixa de ser um pouco dolarizada, pelo menos o foco para essa semana, tá? Com dólar em queda, e passa a ser mais, vamos dizer assim, úmida, tá? Água, precisamos de chuva, principalmente sul e sudeste. Bacana, pessoal. Agora, voltando aqui, tá, para o nosso resumão de mercado, eu comentei para vocês, né? Show de bola, o mercado fechou em alta na sua maior parte, porque tivemos aqui, de novo, né? Vamos colocar, até vou para baixo aqui para ficar mais fácil. Tá? Vamos colocar aqui o FEF, né? O contrato futuro de Qingdao, de minério de ferro, né, pessoal? Eu falei para vocês na segunda hora e se concretizou. O nosso suporte nem foi, sim, teve 2 dias aqui de briguinha, tá? E já crau. Tá? Para onde vamos, né? Na minha opinião, vamos ali para $170,95, completar aqui um bom fluxo de alta, tá? Mas de novo, minério de ferro para mim já está em tendência de baixa, certo? Diferente do petróleo que eu vou trazer. Então, minério de ferro tá aqui fazendo ondinhas compradoras, bacana. Aqui, ó, bom, né? O rompimento do pivô de baixa, tá? É a inversão de tendência no curto prazo e por isso que, inclusive, o pivô, tá? É como alvo. Vai mudar o cenário para mim se de repente o minério de ferro não só invadir os 170,95, como romper e dizer adeus. Tá certo? A gente vai para testar topo. Tá? Vai para 210 de novo. Então a recuperação do minério, pessoal, tá muito volátil, né? A análise técnica ajuda pra caramba, mas vamos pensar na economia real, né? Veja que o preço do minério em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias sai de 128 para 163. Maluco, né? Isso é um mundo louco de commodities. É especulação fortíssima nos contratos de commodities e isso acaba atabalhando, né? Todos nós, né? Desde investidor até, lógico, economia real, as empresas para fechar contrato, tá? Para ver aí custo, hedge, bem complexo. Então, o minério de ferro, eu acredito que ele não vai encarar uma tendência de baixa, porque estamos aí com mercados se recuperando e projetos gigantescos de infraestrutura, principalmente nos Estados Unidos. Eu acho que vai segurar, tá? Deixa eu trocar de ferramenta aqui, tá? Eu acho que vai segurar nesses pontos em amarelo, tá? $152 a 170. Deve ficar lateral aqui, o que faz no curto prazo, tá? O IMAT, principalmente as empresas de mineração, siderurgia, metalúrgica, elas devem perder a super tendência de alta. Pelo menos é isso que eu imagino, algumas já até perderam, tá? Então eu imagino que o setor deve ficar, vamos dizer assim, bom pagador de dividendo aqui no Brasil, porém não mais aquela compra tipo tech, né? Empresa de crescimento violento. Devemos ter aí mercados mais laterais para o setor, é isso que eu imagino. Aí você pode falar Vale, Gerdau, CSN, Usiminas, por aí vai. Usiminas, inclusive, divulgou dividendos. Tá? Bacana. Minério de ferro passado, a gente vem para o petróleo. Petróleo diferente, não perdeu tendência de alta para mim. Tá? Porque o petróleo tinha um grande fundo bem distante, que está aqui. Ó. Tá? E depois ele mandou bala em 2 pernadas de alta. Tá? E esse que não deixa de ser um pivô de baixa, não deixa de ser um pivô de baixa, um rompimento, né, de mínima, mas para mim não perde tendência, tá? Pela minha sensibilidade. Por livro, sim, tá? Mas pela minha sensibilidade, não, nós tínhamos aqui toda uma região que precisava ser rompida, tá? Para perder tendência de alta. Então, o petróleo continua numa tendência de alta, até dá para fazer um canal, fiz para vocês, né? Nos vídeos anteriores aqui, um canalzinho de alta, dá para se fazer, voltou para esse canal. Tá? Então eu imagino que a gente venha para os $79,24. Tá? Ali é ao final que eu tenho para 2021. Vai me surpreender se o petróleo, de repente, andar mais do que os 79. Vai me surpreender. Certo? Vai me surpreender bastante. Só que o viés dele no curto prazo, ou seja, para essa semana, é de compra. Tá? Eu vejo o petróleo caminhando para cima. Diferentemente do minério de ferro, que deve esvaziar. O petróleo deve subir
Com o petróleo subindo e dólar baixando, a gente não deve ter aumento de inflação, tá? Não deve ter um impacto muito forte na inflação, de 70 dólares para 80. Tá? O que vai dar azia se o dólar vir para cima também. Tá? EWZ, pessoal, também bateu no nosso suporte. Aqui eu estou namorando, né, a minha maneira de operar, mas é que deu bastante coisa certo, né, nessa semana em termos técnicos, tá? Desde minério, EWZ, petróleo, tudo. Tá? Então batemos no nosso suporte, viemos direto aqui para a primeira resistência. Tá? Fizemos nada aqui na primeira resistência, rompemos e agora vamos para a segunda, 37,43. Tá? Então o EWZ, pessoal, está consolidado para mim, porém o passado ele não é idêntico, mas rima, né? Vejam aqui, né? Eu nem preciso colocar o quanto caiu, né? Mas tá bem claro, tá? Esses pullbacks do EWZ bem harmônicos, então agora eu estou olhando para quem comprou. Tá? Vou colocar aqui 2 compras só para vocês terem noção dos possíveis alvos para o EWZ. Tá? Então vamos lá, essa é a mais forte, né? Tá aqui, ó, 42,64. Tá? Se a gente tirar um pouco o zoom, tem mais compras aqui embaixo. Tá? Também 42, 43. Então essa região aqui, pessoal, tá? De 43 aos 45 é alvo final. Tá, em uma tendência de alta. Nesse momento, para essa semana em específico, acho que o EWZ vai ter ali até um começo bem bacana de semana. Tá? E aí deve lateralizar um pouquinho aqui e terminar a semana ou lateral ou até em mais uma patadona de alta aqui. Tá certo? Vindo testar novamente esse topo anterior. Mas o EWZ ele ganha tendência de alta na ótica do gringo, o EWZ sempre, né? Rompendo e fechando acima dos 37,43. Pessoal, 37,43 é um baita ponto, tá, de suporte, né? Só perde para o principal, que é esse, que foi esse aqui. Tá? Agora nós temos esse aqui. Tá? Então, rompendo essa região de cima para baixo, foi suporte, foi suporte, foi suporte. Foi suporte aqui no Circuit Breakers. Agora foi resistência de baixo para cima, normal. Quando rompeu, foi suporte uma vez, suporte 2, agora vai tentar de novo como resistência primeiro. Se romper, será suporte. Simples assim, tá, pessoal? Bem bipolar esse ponto aí dos 37,43, dessa maneira que eu imagino que vai acontecer. As oscilações do WZ, então bolsa na ótica do gringo, pessoal, deve ter ali 1 a 2 dias de tendência na semana que vem, alta, na minha opinião, e aí perde um pouco de tendência. Lembrando que nós temos ainda fixa bombando, nós temos aí alguns outros probleminhas para cuidar, principalmente o orçamento, então deve-se entrar um pouquinho de cenário doméstico, e o dólar eu acho que é queda, tá? Então bolsa vai ficar meio lenga-lenga e dólar queda, tá? O que faz sentido, né? Dólar caindo, bolsa fica mais cara para o gringo, tem essa também, tá? Então vamos lá, o dólar, pessoal, de novo, né? A história não é igual, mas ela rima, né? Quanto subiu aqui? 14%, 693 pontos. Quanto subiu a colar? Tá? Tô pegando aqui desde março de 2020. Perdão, desde julho de 2020. Quanto subiu a colar? Eu vou fazer todas as subidas, tá? Para trazer para vocês de novo, né? Como que eu vejo, eu analiso, sei lá, sinto o mercado, vamos assim dizer. Tá? Aqui tá um pouquinho mais aqui, ó. Aí. Muito bem, pessoal. Então, de um ano para cá, nessa consolidação do dólar nas alturas, o que ele tem performado na parte compradora, né? Cerca de 560 pontos até 700 pontos, tá? Algo em torno de 11,5% até 14,5%, tá? Adivinhe quanto nós subimos, né, pessoal? Vamos lá, ó. Tá? 12% entra nas porcentagens aqui. 587 pontos entra também, tá? Nessas porcentagens, nesses valores nominais. Então, eu tinha alvo em 5,399, tá? Chegou no alvo, abriu com gap no dia seguinte, até fez um candle whatever aqui, né? Meio de dúvida. Só que aí, para mim, era só venda aqui, né? Então, bom, bem direto, tá? E ele já mastiga, por exemplo, as quedas anteriores, tá? 5% aqui, né? 5% de novo, praticamente. E aqui, 4,90. Então, ó, 4,90, 4,97, 4,92. Já caiu. 5,36. Então, aqui para mim, pessoal, isso simboliza o seguinte. Opa, inverteu. Não estamos mais com os compradores vencendo, com pullbacks
bem simétricos de baixa. Agora não, agora eu vou olhar mais para pullback de alta para vender de novo, né? Porque já rompeu um pouquinho do comportamento simétrico. Teria que ter realmente fechado acima dos 5,6, 5,268, tá? O dólar. Olha quanto tempo, né? O preço demorou para vencer. Bom. Quando venceu, estralou para cima, show. E aí volta forte e nada dos comprados aqui. Ó. Tentaram uma vez, tentaram duas, tentaram três e tomaram. Então aqui está bearish, né? Os ursos estão ali. Tá bom, pessoal? E dólar tem fundamento, né? Para cair, certo? Tem fundamento. Renda fixa nas alturas. Começando a ficar nas alturas, não tem porquê mais ter o dólar alto. Começa a tomar pancada numa estrutura de fluxo, simplesmente porque o risco é maior do dólar. Nós temos renda fixa melhor, o que traz aí um trade para a renda fixa nacional. Então vem dólar aqui para investir no tesouro, tá? Isso aumenta a oferta de dólar, certo? Diminuindo então o seu preço. Quando tem muita oferta de dólar, entra dólar no país para caramba. Infelizmente não para a economia produtiva, tá? Mas sim para o rentismo nesse caso. Mas só o fato de entrar dólar aqui já tira um pouco da força inflacionária aí dos preços do contrato futuro e logo do dólar câmbio, tá? Então é isso que eu acho para o dólar. Vem aqui rapidinho para o 5,11, certo? E depois 4,935,5, 4,988. Vai me surpreender de novo, pessoal, se fechar setembro, por exemplo, acima dos 5,40. Tá? Porque se fechar acima dos 5,40, eu não vou olhar para os intermercados de alta. Eu vou olhar para o mercadão de alta. Tá? Nos dois grandes mercados de alta. Que eu mostrei para vocês foram os fractais aqui entre os pontos. Agora, os dois mercadões de alta, tá? Levariam os preços, por exemplo, tá? Entre 800 pontos aqui, ó, 870 pontos. Aqui, ó. Levaria os preços de novo a máximas, tá? Entre 17% e 20%. Aqui, ó. Então, você tá com essa cabeça, né? De mercado de alta, eu estaria mirando aqui, né? Nós estamos ainda baratos com essa subida esperada de 20%. Eu é que não estou esperando essa subida. O meu cenário base para o dólar agora é que ele não vai sair dessas duas linhas amarelas. Se sair, vem para esse cara aqui, ó. A dólar, então, sem tendência lateral. Espero que ele se consolide. Tá? Não tenha nem para cima nem para baixo. Fica aí entre 4,90, 5,10 no máximo. Tá? Não tenha oscilação maior do que isso. Tá? Chega de câmbio maluco, né? Os nossos DIs, pessoal, de novo, nossos juros. Aqui eu trago de 28. Então, como o mercado gostou das soluções que vieram de Brasília durante essa semana, por mais que tenha ruído, tá? Durante a semana conseguiu-se aí ter, principalmente precatório, uma política aí de conversa entre os poderes que animou o mercado. Traz solução, traz portas abertas para entregar o orçamento de 2022 dentro do teto. Tá? Então isso animou o mercado, nossos DIs vieram para baixo. Tá? Eu tenho aqui o DI, na minha opinião, com, vamos dizer assim, Brasília comportada. Vamos para 8,1, 8,6. Brasília não comportada, vamos para 10,94, 11%. Tá? É isso, esse é o DI 28, tá, pessoal? É a nossa Selic aí para 2028, tá? E Bovespa finalizando. Então, aqui estão os últimos 3 mercados de queda. Lembrando que esse atual eu considero que terminou, mas pode ser que não tenha terminado. Tá? O primeiro mercado foi lá em agosto de 2020, mesmo período desse ano, tá? Que teve ali 11,65%, 12.300 pontos. Nesse ano tivemos 12,49%, 16 mil pontos. Tá? O mercado de queda anterior foi nossa crise sanitária pujante aqui, né? De janeiro, fevereiro até finalzinho de abril, primeira quinzena de abril ali. Tá? Então caímos 14,37%, 18 mil pontos foi a maior queda até esse momento. Tá? Depois de março de 2020. Para o Ibov, para a semana, né, eu tenho suporte em 119.590, tá? E alvo em 124.595. Esse não é o contrato futuro, tá, pessoal? Esse é o Ibov. Tá? O contrato futuro muda um pouquinho os pontos. E para baixo, 110.920. Então são essas duas linhas aqui. Tá? Se o cenário for construtivo para o Brasil e commodities tiverem mais um ciclo de alta, tá? A gente deve ir fácil para os 143 mil, que é onde eu tenho alvo aqui, 143.186, tá? Por hora a gente deve ficar entre esses dois pontos,
tá? Tem um intermediário, como eu falei, do 119. Deixa eu trazer para vocês. 119. 590. Tá certo, pessoal? Se abrirmos segunda-feira acima, né? Ibov não tem gap, a gente vai com certeza usá-lo como suporte, na minha opinião. Finalizo, pessoal, com a nossa newsletter. Sensacional. Cada vez mais tem novos filtros aqui para a gente diminuir um pouco a quantidade de ativos que mostra. Tá? O destaque da newsletter hoje, né, são dois. A B3, vou terminar com a análise técnica dela já. E falar para vocês que existem ações bem com oscilações bem fortes, tá? Que chamam a atenção tanto no IFR, como no risco-retorno, como na média de quedas topo mínima bem próximas da média histórica. Tá? Mas o que chama atenção, vamos lá. Diário, Banco Pan subiu 10% na sexta-feira, muito bom. Tá? Chamou atenção aqui. Tegma se recuperou um pouco também. Baixas ainda continua a Alibaba, tá? Com o governo chinês aí sendo chato para o Jack Ma. Tá? Na semana, Tecnos subiu pra caramba. Ocean Pack também. Vou fazer um vídeo da Ocean Pack já. Nas baixas, Melius, tá? Primo Rico aqui tem grande posição na Melius, deve estar sofrendo um pouquinho nesse momento, tá? No mês, pessoal, estamos fechando o mês, acho que é interessante, Melius cai 40%, tá? Ganhou até da Qualicorp. A Qualicorp nem aparece aqui. Minha carteira é positivada, viu, pessoal? Mesmo com a Qualicorp e com a própria B3, que eu vou falar já. Hashdex tem posição, foi muito bem no mês também. Destaques, Tecnos, destaques de baixa nos 12 meses, Americanas, Baba e na alta, Embraer e Banco Inter, tá? Quem subiu essa semana? Por que a bolsa subiu, pessoal? Índice de materiais básicos. Então, você está olhando aí 5, tá? Isso faz preço, não tem jeito, tá? Eu até fiz besteira aqui. Índice de materiais básicos subiu 5%. Então, esse cara subindo é sucesso, tá certo, pessoal? O mês, ele não foi bem, tá caindo 2,16, por isso que nós tivemos, então, um mês muito trabalhado. Se pegar ali, julho também não foi dos melhores, tá? Então, bem interessante, tá? Índice de materiais básicos é o que chuta a nossa bolsa para cima, tá? Esse é o melhor gráfico lá do Edu, do scanner da bolsa. Lembra que eu comentava com vocês, quando a gente chega em somente 20% das ações, pessoal, negociando com as médias de 50 e 20, tá? Acima do preço, tá? Somente 20% das ações estão acima das médias de 20 e de 50 períodos, a bolsa tende a achar suporte. Achou suporte aqui exatamente, veio um pouquinho mais abaixo e não deu outra. Bom, temos o fundo feito. Então é um gráfico para se acompanhar de perto o que o Edu chama de Market Breath, tá? Ou Breath, na verdade, que é respiro aqui. Bem interessante esse gráfico, então fazendo jus aí o seu desconto. Finalizo, pessoal, com a B3. Você que ficou até o final, muito obrigado. Se você puder, depois desse vídeo aqui, eu sei que você compartilha, curte, como sempre, mas puder me adicionar no Instagram e no Telegram, pessoal, quero crescer por lá também. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que eu tenho postado por lá. B3, pessoal, disclaimer, tenho posição, tá? É a segunda pior posição que eu tenho, tá? Porque não vem bem. Eu comprei no começo de julho, então peguei toda essa queda, comprei mais um pouquinho nos meus pontos aqui de 14,33, tá? E abri o guepado lá. Então, o mesmo 14,33 que foi ponto de compra meu, por exemplo, tá? É hoje resistência. Porém, o movimento harmônico que eu vejo para a B3 é muito claro, tá? E eu espero que aconteça de coração, pois tenho pontos técnicos nela aqui, exatamente em 12,88, tá? E finalizo aqui com 11,27, 11,77. Mas acredito que 12,90, 12,80, ela consiga parar, estancar um pouquinho suas quedas. É assim que eu penso, tá, pessoal? O que eu estou projetando aqui? Uma baita de uma consolidação pode perdurar uma semana, 2, um mês, o ano inteiro, tá? Mas eu vejo que sim, o alvo dela não está nesse momento conquistado. Tem ainda gordura para cair, tá? Então é esse movimento para B3 que eu imagino. E a partir do 12,88 é aquela estilingada estilo Hermes Pardini, que também tem oposição, né? Se não me engano, dos 19 para os 23 for a Hermes. Aqui vai ser dos 12, tá? Para os 14,33. Rapidinho, tá? Rapidinho, imagino esse movimento. Tá? E quiçá repetirmos toda essa pernada e aí sim indo para a região de equilíbrio da B3. Qual que é a região de equilíbrio da B3 hoje, pessoal? Com todo o cenário que ela tem. O CAD aprovou lá a sua empresa com a TOTS, maravilha, mas ela tem um aumento de concorrência, diminuição das margens, mas eu continuo tendo a B3 para Previdência, está na minha carteira de Previdência. Eu só não acho que ela vai negociar múltiplos estratosféricos, tá? Porque a concorrência está chegando não via bolsa, mas via corretora mesmo, fintechs. Então, o que eu acho que vai ser um preço bem interessante para a B3 e gostaria de ter o meu médio
abaixo, tá? Aqui, 16,50, 17,90, tá? Aqui para mim é alvo para B3, não só para 2021, mas para 2022 também. Então eu pretendo trabalhar as minhas posições para que, se chegar a B3 aqui e eu estiver correto, eu até pense em fazer rebalanceamento, tá? Mas não quero ter o meu médio, que hoje está por volta aqui dos 14,50, né? Porque eu fiz algumas comprinhas aqui na região dos 14. Eu quero manter o meu alvo, quiçá até abaixo dos 14, tá? Seria bem interessante para mim, mas o meu médio, perdão, abaixo dos 14,30, porém meu alvo tá bem, não tá estratosférico, pessoal. Não acredito que a B3 vai conseguir performar como performou, tá? Nesse período aqui, ó, tão rapidamente, tá? Lembrando que a carteira tem minha previdenciária, vou ter para sempre, pretendo ter por um bom tempo os ativos, mas no projeto da Necton, que inclusive link na descrição, tá, pessoal? Para vocês acompanharem lá, só abrir conta, é grátis, vocês acompanham os vídeos semanais, né? O meu compromisso com quem acompanha essa carteira, que é uma carteira compartilhada, não é recomendada, né? Vocês veem eu comprando e vendendo, são avisados no Telegram e tudo mais, mas eu não recomendo, né? Não posso recomendar por problemas aí de disclaimer, Necton Clube dos Dividendos, né? Mas até esqueci que eu ia falar com o compromisso, lembrei, o compromisso que eu tenho é de entregar rentabilidade, não só para mim, obviamente, mas entregar rentabilidade na minha estratégia para 12 meses. Então essa carteira eu tenho que bater, quiçá o Divo, tá? O IDIV, né? Não o Divo, né? O Divo 11 ou o IDIV, tenho que bater esse cara. E eu, como a minha carteira de dividendos é ácida, dividendos peronomútil, eu quero bater também Small, quero bater Ibov, só não vou conseguir bater provavelmente Nasdaq, WZ, sei lá, S&P, impossível, porque... Impossível não, né? Mas as minhas ações são mais de valor, porém tem algumas ali apimentadas e eu espero, quem sabe, via análise técnica e fundamentalista, bater alguns índices aí em 12 meses. Então lá para julho do ano que vem, comecei a carteira dia 13 de julho, certo? Eu espero bater, certo? E vocês vão acompanhar toda essa trajetória. Fico por aqui. Vídeo longuíssimo, espero, né? Creio eu que tenha ficado longo, mas sei que tem alguns de vocês que gostam. Eu faço questão de postar algumas vezes durante a semana, quando o mercado tá muito atabalhado. Quando o mercado tá tranquilo, como foi essa semana, posto sabadão, né? Tá tranquilo, então sábado que vem a gente volta com esse resumão. Links na descrição, tanto para a newsletter gratuita do Scanner da Bolsa junto comigo, quanto para a minha carteira. Acesso a ela, sobre conta, pessoal, é free. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.